Mais um Natcast no ar. Se você já está nos assistindo, já curta esse podcast, já compartilha. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva para vocês ficarem aí ligadinhos em todos os nossos podcasts. E hoje vamos falar sobre violência doméstica. Eu acho que vai ter aqui bastante coisa para vocês aprenderem. Então, tanto para as mulheres como para os homens também. E para estar falando um pouquinho sobre esse assunto aqui comigo, estou com a Camila Luz Silva, ela que é psicóloga clínica. Também estou com a doutora Lilian Fernandes, ela é especialista em direito civil, contemporâneo e processo civil. Também estou aqui com o Dr. Alexandro Lima, especialista em direito penal e processo penal. Gente, gratidão, né, por vocês estarem aqui no podcast, por falar sobre esse assunto, violência doméstica, que tem o que é mito, o que não é, o que é verdade, o que não é. Então, hoje a gente vai estar trazendo um pouco de tudo aqui para ajudar tanto as mulheres que passam por isso, como os homens também que passam. E para a gente iniciar, gostaria aí que cada um se apresentasse, falasse um pouquinho de vocês, um pouquinho do trabalho de vocês, o que vocês fazem. Começando pela Camila, nossa psicóloga. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês, né? Obrigada, Nath, pelo convite. Eu sou a Camila, psicóloga clínica há 6 anos, sou pós-graduada em terapia cognitivo-comportamental, atualmente estou me pós-graduando também em psicopatologia. Sou apaixonada por sistemas familiares, demandas de relacionamento. Eu acho que compõem aí 90% do meu público, dos meus clientes, são de demandas de relacionamento. Legal. Então, é uma área que eu gosto muito, sempre fui apaixonada pela área de família mesmo, de relacionamentos. Então, eu gosto muito disso e lido muito, né, com relacionamentos abusivos, situações de violência doméstica. Já fiz estágio também no Fórum de Santana, aqui em São Paulo, na vara de violência doméstica. Fiquei 1 ano lá, na mediação de conflitos de famílias com vínculo continuado. Então, eu sempre gostei muito dessa área. Ô Camila, e por que você escolheu essa profissão, né? De ser psicóloga, de ajudar outras pessoas? De ajudar outras pessoas, principalmente famílias. Eu acho que eu olhava muito para a minha família. Eu venho de família grande, tanto parte de mãe quanto parte de pai. E as relações na minha família sempre foram rompidas em algum momento. Ou 2 casamentos, ou teve situação de violência. Eu acho que eu só tive uma tia de 10 tios que eu tenho, que teve um casamento até que a morte o separasse, assim. Então, as outras relações da minha família sempre tiveram esses recasamentos, né? Como a gente fala, filhos fora do casamento. E para mim, eu cresci achando que isso fosse normal. E depois de crescida que eu fui ver que não precisava ser assim, né? Então, eu sempre gostei. Quando eu comecei a estudar a psicologia, foi por um acaso, foi uma escolha que eu fiz ali, aleatória. Falei, eu vou para a psicologia. Já tinha tido contato com a psicologia num curso de secretariado que eu havia feito. E quando eu fui optar por uma faculdade, eu falei, eu vou fazer psicologia. E aí, esse prazer, esse amor pela área familiar foi crescendo. Então, eu sempre quis trabalhar para ajudar as pessoas a restaurarem seus relacionamentos, ou se, né, não tiver jeito, as pessoas buscam terapia, às vezes, para se separar, que isso aconteça com respeito, né, com a preservação ali da dignidade de um casal que já teve uma história. Legal, Camila, obrigada. Doutora Lília, se apresente aí pro pessoal de casa, fala um pouquinho de você. Bacana. Boa tarde, muito obrigada pelo convite, ainda mais com essas 2 pessoas aqui que eu gosto muito. Eu sou a Lilian Fernandes, eu sou advogada, sou especialista em Direito Civil Contemporâneo e Processo Civil. Hoje pós-graduanda em Direito de Família. Eu construí a minha carreira por amor à justiça. Já antecipando a tua pergunta, por amor à justiça. Eu venho de uma família muito vulnerável, né? Fui criada por minha mãe, uma mulher extremamente forte, mas que não tinha tanta assistência judiciária, digamos assim, né? Então, eu ainda que a caçula da família,
mas era advogada desde os 10 anos. Caramba. Então, se graduar e trabalhar nessa área que eu tenho tanto amor, foi só a extensão de um sonho de infância. Legal, doutora. Doutora Alexandre, se apresente aí pro pessoal de casa, fala um pouquinho de você, um pouquinho da sua história e também, né, por que que você decidiu trabalhar nesse ramo. Tá certo. Uma boa tarde a todos. Quero dizer que é uma honra participar deste debate de um tema tão importante que é a violência doméstica. E no decorrer deste debate, nós veremos como que a violência doméstica ela prossegue no âmbito da Lei Maria da Penha. Eu sou advogado, eu sou pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal. No início da minha faculdade de Direito, eu já entrei no primeiro dia querendo ser delegado de Polícia Federal. Legal. Desde o início da minha faculdade, esse sempre foi meu objetivo principal. Mas os anos vão passando, o decorrer, você vai vendo coisas, e a gente foi fazer estágio. E no estágio, eu me moldei mais para o direito penal. Eu fui me acostumando com o direito penal, aí eu falei, cara, acho que eu vou deixar um pouquinho de lado esse sonho de ser delegado de Polícia Federal, porque eu me apaixonei pelo direito penal, né? E hoje, atualmente, eu advogo junto com a doutora Lília, né? A gente tem um escritório na freguesia do Ó e temos um segundo escritório em Guarulhos. E hoje, para mim, é uma honra ser um advogado do direito penal. Legal, doutor, obrigada. Para a gente começar, gostaria de perguntar para Camila como que consegue, quais são os primeiros sintomas que as pessoas podem estar identificando que ela está numa relação aí abusiva. Bom, os primeiros sinais costumam ser muito sutis, né? Primeiro começa ali um namoro onde a outra pessoa se mostra muito perfeita, muito apaixonada, muito agradável. A pessoa, ela quer fazer tudo para te agradar, ela quer mostrar para você que está à sua disposição. Geralmente a pessoa, ela tem uma tendência a cercear você, né? Ela acaba minando a sua vida, as suas relações, ela acaba convencendo que as suas amigas não são tão boas, que a sua família também não quer o teu bem. É como se você fosse ficando cercada realmente numa situação onde somente aquela pessoa é que é boa o suficiente para ter você. É só aquela pessoa que te quer. Então, só que qual que é a nuvem de fumaça nesse momento? A paixão, né? As pessoas usam a paixão como uma métrica ali para definir o que é o aceitável numa relação. Só que a paixão acaba, né? E assim como a paixão acaba, essa pessoa perfeita também vai mostrando quem é. Então você se vê, de repente, numa situação onde você está afastado das suas amizades, você está afastado da sua família, você se vê ali, em grande parte, tá? Mulheres, vou falar de mulheres principalmente, saindo do trabalho, né? Porque aquela outra pessoa te convenceu que você precisa ser cuidada. Assim, um país das maravilhas, né? Até que depois você começa a se dar conta de que não é bem assim. Porque quando passa a paixão, a máscara cai e você se dá conta ali de que está numa relação que não é tão legal quanto você imaginava. E daí, para partir para a violência doméstica, é questão de tempo, né? Sim. Doutora Lília, fala um pouquinho pra gente do que é amparado pela Lei Maria da Penha, como que funciona essa questão. Ela ampara pessoas do gênero feminino, tá? Independente da questão sexual, biológica, né? Sejam elas heterossexuais, pessoas trans, todos os que se identificam com o gênero feminino é amparado pela lei. Tá. E daí, como que funciona esse processo? A pessoa, ela tem que, vamos supor, ela sofreu uma agressão, quem que ela tem que procurar primeiro? A polícia, um advogado? Como que é esse trâmite, né? Ali, porque às vezes a pessoa, ela passa, na hora, ela fica assim, o que eu faço?
quem que eu procuro? Ligam para um advogado ou vou direto? Como que é? Tá. Na verdade, assim, no final de 2023, nós tivemos uma atualização da Lei Maria da Penha, tá? Foi a Lei 14.550 de 2023. No primeiro momento, eu acredito que é muito importante a gente saber que existem diversos tipos de medida protetiva, né? Que ela é conduzida, né, conforme o caso, tá? Que vai desde o distanciamento do agressor, né, como a medida de não frequentar certos lugares, né? A partir daí, com a atualização dessa lei, a mulher, ela não precisa mais fazer um boletim de ocorrência, ela não precisa mais passar por essa questão de ter que ir à delegacia fazer isso. Isso pode ser feito diretamente por um juiz, diretamente por um advogado, ou em alguns casos onde é procurada a defensoria pública, né? E aí o próprio juiz, em questão de 24 horas, concede essa medida, tá? Só e simplesmente pelo depoimento da vítima, tá? Claro, que seja plausível, né? Que seja realmente uma situação onde se identifique a violência doméstica, né? Tá bom. Ô, doutor, fala um pouquinho pra gente como que funciona ali a defesa do suposto agressor. Como que é feito esse trabalho? Certo, O que eu vou falar agora é o oposto do atendimento da vítima. Tá. Que é o caso que a doutora falou. Aqui no caso, por que a gente coloca como suposto agressor? Porque o que ocorre? Se a vítima, ela senta na frente do computador e abre a delegacia eletrônica e faz um boletim de ameaça, automaticamente é recebido, já vai para a vara do juizado de violência doméstica e praticamente o suposto agressor ele já entra como réu. Por quê? Porque nessa fase não tem contraditório e ampla defesa. É o que a mulher relatou. Então, essa defesa do suposto agressor, porque até aí não teve a contraditório e ampla defesa, ela é uma defesa muito técnica. Por quê? Eu não posso pegar um advogado trabalhista para fazer uma defesa de Maria da Penha. Eu não posso pegar um advogado tributarista e colocar ele para fazer. Por quê? Porque a Lei Maria da Penha é uma advocacia especializada. A primeira coisa que a gente verifica é se houve a violência, não houve ou houve, nós precisamos verificar se aquela violência se enquadra em um dos incisos do artigo... Desculpa. Do artigo 5º da Lei 11.340, que são 3 incisos que tem. Se enquadra ou não, para que a gente verifique se é caso de Lei Maria da Penha ou não. Eu sempre vou trazer aqui casos práticos. Na pós-graduação, nós pegamos um caso do nosso professor. Um casal de namorados, eles eram de peles muito brancas do sul, e eles começaram a discutir e a namorada desferiu um tapa no rosto dele. E ficou a marca da mão dela no rosto dele. Ele, para acabar com a injusta agressão, ele segurou nos braços dela firme, né? Colocou a mão no pescoço dela e colocou ela para fora. Esse suposto agressor ligou para o advogado. Falou, olha cara, eu tomei um tapa no rosto, vou te mandar a foto aí. Qual que foi a orientação de um advogado especializado? Cara, corre para a delegacia, faz um boletim de ocorrência e pede para você passar no IML para fazer um corpo de delito. Foi no IML, fez o corpo de delito, fez o boletim de ocorrência. Não passou 20 minutos, a namorada dele chegou na delegacia. Ela chegou e falou, eu quero fazer um boletim de feminicídio, de tentativa de feminicídio. Sério, vamos fazer também o corpo de delito. E o IML constatou que ela estava com a marca nos braços, ela também era muito branca, e estava com a marca no pescoço. E o processo seguiu como tentativa de feminicídio. Só que o advogado, dentro do processo penal, ele se utilizou da medicina legal. Ele falou, olha, isso não foi tentativa de
de enforcamento, de sufocamento. Por quê? Porque na medicina legal diz que quando você vai asfixiar uma pessoa, fica uma marca semilunar. Não tem essa marca. Essa marca foi porque ele empurrou ela pelo pescoço para conter a injusta agressão, apertou os braços dela, arquivou-se o processo. Mas olha o risco. Se não tem uma advocacia especializada, ele foi na delegacia para resguardar o direito dele. Sim. Aí o processo foi arquivado. É até uma pergunta que eu quero fazer para você, né, doutor, e para a doutora Lília responder. Depois que foi criado, né, a Lei Maria da Penha para ajudar, claro que a gente, pelo amor de Deus, não vão me cancelar das redes sociais. Pelo amor de Deus, Porque, tem que assim, deixar bem claro. Existem casos, né? Eu já passei por violência doméstica, então eu sei como que funciona. Mas também eu fico pensando, a gente vê jornal, a gente vê as coisas, a gente fica ali alerta. Depois que foi criada essa lei, vocês acreditam que tem as mulheres também que se beneficiam disso? Igual o doutor comentou um caso aqui. Como que é para vocês dois, como vocês trabalham, né? Porque a gente sempre fala muito a questão da mulher. Claro, tem que ser falado. Mas também, e quando é ao contrário? Quando isso acontece com os homens? Como que é? Como que funciona? Bom, lá no nosso escritório, nós somos muito procurados justamente nessa questão, onde a mulher fez um boletim de ocorrência por violência e o suposto agressor, que não é o agressor, nos procura para defendê-los. Nós temos um caso, claro, eu não vou expor o nome das pessoas, mas é um caso onde a mulher entrou com um pedido de alimentos, a regularização, e aí o pai, né, no caso o genitor, nos procurou para fazer essa defesa, né? Ele até não queria que fosse, eu falei, olha, tá me parecendo meio complicado, eu acho melhor você tomar um cuidado aí, porque eu acho que você vai se complicar lá na frente. Ele falou, doutora, vou pelo que a senhora tá me falando. Eu falei, vamos. E aí fizemos uma defesa para ela não tinha falado certos aspectos, que não vou detalhar, que realmente reduziria essa pensão, enfim. Quando nós conseguimos reduzir o percentual que foi arbitrado, ela instantaneamente, contra o que o próprio advogado dela tinha pedido, passou a restringir o contato com o filho deles, né, o filho em comum, passou a fazer escândalo todas as vezes que ele ia para retirar a criança, né, enfim, mas para resumir. E, claro, ela fez um boletim eletrônico, né, um boletim de ocorrência eletrônico. Por vingança, né? Por vingança. Porque reduziu a pensão alimentícia. Sem pé nem cabeça, sem pé nem cabeça. E como eu digo, como o doutor disse, né, lá no escritório, eu atendo essas mulheres. Eu fecho a minha sala e dou toda a assistência, porque a Camila sabe como é que funciona, como é a vulnerabilidade de uma pessoa que passa por essa situação, né? Bom, enfim, voltando ao caso, final das contas, o rapaz não era agressor, né? Ele só estava querendo o direito de compartilhar a vida do filho, né? E aí desenrolou muita coisa aí, né, doutor? Né? O senhor que Pois acompanhou. Só complementando o que a doutora falou, ela, por meio eletrônico, fez um boletim de ocorrência por ameaça, artigo 147 do Código Penal, e ela já requereu, junto com o boletim, as medidas protetivas para ela e para a criança também. Pois é. E é automático. É aberto um inquérito policial na Polícia Civil e corre o processo paralelo. Ele me procurou porque já virou um processo penal, né? Já saiu da esfera da doutora, virou um processo penal e eu fui fazer a defesa dele na esfera penal. Consegui o arquivamento do inquérito policial por falta de provas, porque a mulher não precisa apresentar prova alguma para fazer o boletim de ocorrência.
o que ela falou. Tá Exatamente. falado. Supõe-se que é verdade e automaticamente já se é deferida a medida protetiva. Eu consegui arquivar por falta de provas, porém o juiz ele não derruba a medida protetiva. Aí ela continua por 6 meses. Caramba. Eles não derrubam, porque acho que eles ficam com um receio de falar, olha, não vou tirar a medida protetiva, porque vai que esse cara mata ela e vai sobrar para mim. Então eu sei que arquivou-se o inquérito policial, mas eu vou manter a medida protetiva até os 6 meses. Legal. Então existe, né, esse Existe. outro lado. Infelizmente, Existe. porque é uma lei maravilhosa e ela realmente resguarda pessoas vítimas de violência doméstica. O problema é a utilização São dela, dela. né? E aí é uma questão de caráter. Não Ô, tem Camila, e fala um pouco do seu ponto de vista em relação a isso. Como você é psicóloga, né, entende aí das pessoas, o que você acha que passa assim na cabeça de uma mulher, às vezes, como a doutora falou, por vingança. Geralmente é vingança. Vingança. A mulher não tem força física para brigar com um homem numa violência ali, numa agressão física de igual para igual. Ela vai usar as armas que ela tem, né? E se a justiça ainda dá para ela um caminho onde é fácil, pode-se dizer, ela fazer algo contra esse homem, seja por vingança, para mostrar que ela tem poder de alguma maneira e ela ainda é amparada pela lei, ela vai usar do recurso que está disponível, né? Então, ela usa sim, pode fazer lá uma denúncia falsa, a gente vê isso nas redes, né? Porque ela sabe que isso vai prejudicar esse homem de alguma maneira, dependendo do trabalho dele, ele perde o trabalho, ele perde contato com os filhos, né? Se é uma pessoa famosa, Pior uma denúncia ainda, né? dessa, você desconstrói toda a história dessa pessoa. E ainda que a denúncia seja falsa, enfim, a narrativa da mulher tem muita força, né? Então, você faz lá uma denúncia falsa contra um suposto agressor e ele é uma pessoa pública. Até ele reconstruir a imagem dele, até ele provar que aquilo não é verdade, já vai um longo caminho, né? Ele já perdeu muito da credibilidade dele. Então, é uma arma na mão da mulher que é mau caráter, né? Ela acaba usando isso para destruir a vida de um homem e ela consegue. Sim. Ô, Camila, fala pra gente um pouquinho de quando a mulher passa, né, por violência doméstica, como que pode ficar aí o psicológico dela? Tem alguma sequela? Quais são as sequelas? E também a caso, né, dos homens que passa, igual você falou, até a pessoa provar, como que não fica o psicológico desse homem também, né? Por incrível que pareça, Nath, eu tenho muitos pacientes homens que Sério? passam por essa situação. Mas o homem tem muita dificuldade de buscar ajuda. Sim. E aí já entra essa questão psicológica. Existe um tabu, né, do homem que sofre violência. Tem um estigma. Ele pensa muito antes de buscar ajuda. O homem geralmente não quer buscar ajuda. Porque Principalmente, acho que vergonha, né? A pessoa fica ali vergonha, né? envergonhada. Aquela coisa do pensamento machista. Ah, você tá apanhando da sua mulher, né? Então, ele já tem um problema maior do que a mulher, uma resistência maior para buscar ajuda quando ele sofre violência, né? A mulher não, a mulher ela às vezes ela é resistente a buscar ajuda porque ela tem uma dependência em algumas áreas dessa outra pessoa, ou é por causa dos filhos, ou é uma dependência financeira, ou é uma dependência emocional que já vem da relação abusiva. O homem colocou na cabeça dela que sem ele ela não é nada, que ninguém vai querer, que ela vai ficar Isso sozinha. é um sinal, né? Também. Isso já mexe com o psicológico. Então, assim, acaba com o psicológico da pessoa. Eu falo que quando uma mulher ou um homem também entram numa relação e com o tempo percebem que é uma relação violenta, abusiva, eles se desconectam deles mesmos. Eles passam a viver a vida do outro, viver os sonhos do outro, porque esse outro provavelmente é uma pessoa dominadora, manipuladora, né? Então a parte mais vulnerável acaba se perdendo dos seus valores, dos seus princípios. Quando ela vai ver, ela está vivendo em função da pessoa abusadora. Então não tem psicológico, a verdade é essa, né? Só tem manipulação, só tem aquele jogo de mentiras. Isso acaba, né, com o psicológico de qualquer pessoa. Eu acho que o pior
de tudo, né, nessa questão de violência, acho que é muito do psicológico. Porque quando ela é uma pessoa manipuladora, ela sabe manipular, né? Eu falo assim, quem passou, né, por psicológico ou violência doméstica, você não sabe o que que é pior. Você não sabe se é a pessoa mexer lá no seu emocional ou se você for agredido. Porque o psicológico, você fica lá, vai ficando. Fica naquilo, você tem que ter um trabalho a mais, tem que ter um acompanhamento para você voltar ao normal, né? Então, acho que todos são ruins aí. Mas, ô Nath, tem uma questão que hoje nós temos muito mais acesso à informação. Né? As gerações anteriores não tinham. Sim. Então, mas nós somos frutos de um sistema familiar. E dependendo do sistema que a pessoa vem, a violência é uma forma de comunicação. Então, a pessoa cresce ali, se vem para a vida adulta, acreditando que esse tipo de relacionamento é o normal. Que, na verdade, como você tocou nessa questão que já vem, né? Às vezes os nossos pais eram espancados também com os nossos avós há muito tempo atrás. E vai passando de geração. Daí o que acontece? Às vezes a criança que tá nesse âmbito familiar, ela vê que, tá, mas se eu agredir, isso é o amor. É o cuidado. Aprende isso, né? Eu bato, eu agrido, ou fisicamente ou verbalmente, porque eu amo, porque eu cuido. Eu quero que essa pessoa perceba que eu faço isso, mas é pro bem dela, né? Só que hoje, Nath, essa narrativa não tá mais fazendo sentido porque nós temos acesso à informação. E aí a gente começa a perceber. Né? E eu falo que é muito de você também quebrar o sistema, quebrar o padrão, fazer diferente, né, para as próximas gerações vir mais saudáveis aí. Doutora Lilian, fala um pouquinho pra gente do que é necessário para fazer a concessão das medidas aí protetivas. Na verdade, não hoje com a atualização no sentido de esclarecimento da lei, né? Não é necessário muita coisa, apenas que o juiz tenha um juízo cognitivo, né? Sumário. Com os fatos trazidos pela vítima, ele já pode, em até 24 horas, aplicar essas medidas protetivas, né? Hoje, anteriormente, a medida cautelar ela era vista como uma proteção do resultado útil do processo, né? Hoje, graças a Deus, não. Graças a Deus, ela é vista como uma proteção cautelar, uma cautela que protege a vítima de violência doméstica. Tá. Né? Ô, doutor, a gente falou, né, um pouquinho que existe também um lado do homem. O homem, ele também sofre a violência doméstica. E como que funciona o processo para o homem? Tem a lei para as mulheres. E quando o homem sofre a violência, como que faz? Tá, vou chegar lá, sofri violência da minha mulher. Como que é o processo todo pro lado do homem? Tem alguma lei, tem alguma coisa que também ressarce a ele ali a ajudar o homem? Certo, o Nath, na verdade, a Lei Maria da Penha, ela é uma lei em branco. Ela é uma lei em branco. O que ela traz dentro dela são as medidas protetivas. Pode ser patrimonial, pode ser o afastamento dele do lar, né? Então, o homem ele não é protegido dentro da Lei Maria da Penha. Porém, se o homem sofre uma agressão, ele é socorrido pelo Código Penal, uma lesão corporal. Ele é socorrido pelo artigo 129 do Código Penal. Se ele sofre um homicídio, 121 do Código Penal. Porque a Lei Maria da Penha, ela traz os parâmetros de defesa para a mulher, mas porém ela se utiliza do Código Civil e do Código Penal também. Então, o Código Penal, ele defende os direitos do homem. Um exemplo, na Lei Maria da Penha, o pai, na violência doméstica, o pai que agride a filha, vamos falar de um âmbito de menor, de incapaz. O pai que agride a filha é violência doméstica. Entra no âmbito de Maria da Penha. O irmão que agride a irmã entra no âmbito de violência doméstica. O tio, a sobrinha. A empregada, né? A empregada. Tá. E o pai que agride o filho menor? Fala o menor. Sim. Entra na Maria da Penha?
Acho que não, né? Não Porque entra. acho que já entra, mas daí já vai a questão do conselho, alguma coisa. Não. Como que é? Além. Além. Não entra. Aí, sabe, graças a Deus que entrou uma lei que protegeu a violência do menor no âmbito da família, que é a lei Riborel. Lembra do menininho que faleceu? Ele morto? foi agredido Foi pelo agredido. padrasto, Isso. que era uma pessoa pública, Sim. muito Isso, conhecido, um foi. médico, Não faz né? muito tempo, Não né? faz muito Eu tempo. lembrei. Então, a lei Henri Borel protege a criança e o adolescente de violência dentro da família. Mas a lei Maria da Penha só protege o gênero feminino. Né? Um exemplo do caso não sei se vocês acompanharam, o caso do Johnny Depp e da ex-esposa dele, da Amber Heard. É uma breve síntese que eu vou fazer aqui, pra gente não perder tempo. Johnny Depp casou em 2015, em 2016 ele virou pra Amber e falou, olha, eu quero me separar de você. Ela falou, tá bom, só que você me dá o apartamento de Miami. Ele falou, não, o apartamento de Miami já era meu, então vamos fazer um acordo? Tá. Aí ele deu 7 milhões de dólares pra ela, isso pra fazer o divórcio, e mais uma casa no Canadá. Ele achou que tava legal, tava tudo certo, se divorciaram. Em 2018, ela procurou o Washington Post e fez várias denúncias que sofria assédio sexual, assédio moral, assédio... Só que ela nunca citou o nome do Johnny Depp. Ela só falou que sofria. Só que todo mundo... Ela só foi casada com ele. Aí veio o jornal The Sun e abriu uma coluna falando que Johnny Depp era acusador, assediador e praticava violência doméstica. Aí começou a jornada de cancelamento do Johnny Depp. Perdeu contratos, a Disney cancelou o contrato com ele, ele perdeu dinheiro. Johnny Depp processou o jornal The Sun em 50 milhões, perdeu. Aí ele processou a Amber Heard em 50 milhões. No decorrer do processo, Johnny Depp ganhou o processo. Porque quem sofria violência doméstica era o Johnny Depp, ao ponto dela decepar o dedo dele com uma garrafa. Caramba. Só que aí ele não ganhou integralmente. Aí, porque lá nos Estados Unidos a lei é diferente. É muito diferente daqui. Condenou o Johnny Depp a pagar 2 milhões para a ex-esposa dele por difamação e condenou ela a pagar 15 milhões para ele por difamação. Mas no final do processo, quem era que sofria violência? O Johnny Depp. Se fosse aqui no Brasil, né? O contraditório e ampla defesa, o cara já entra como réu. Caramba. É complicado. Só complementando, a gente fala dos aspectos ruins da lei, mas ela trouxe muita coisa boa. Até 2006, nós não tínhamos uma lei que protegesse a mulher no âmbito da violência doméstica. Agora, em 2003, teve uma atualização, eu trouxe uma colinha aqui, que são muitas leis. Teve uma atualização no artigo 1500... deixa eu ver aqui. Cadê ela? Teve uma atualização no artigo 1584, parágrafo 2º da Lei 14.713, tá? Que diz que em caso de violência doméstica, o homem, o agressor, ele perde o direito à guarda compartilhada dos filhos, né? Então, ela passa a ser unilateralmente para a vítima, para a mãe, né, para a genitora. E então eu acredito que a lei em si, ela trouxe muitas inovações, né? Infelizmente, por alguns é utilizada de outra forma. De forma errada, né? Mas junto com ela veio a lei do feminicídio e diversas outras leis que compõem um ciclo de proteção à mulher vítima, né? Sim. Ô Camila, fala pra gente... no seu ponto de vista, porque geralmente a pessoa ela entra ali no relacionamento, casamento, e às vezes pode, como você falou, das dicas de ver no início. Uhum. Mas quando tá muito profundamente, ela já tá ali envolvida,
Por que que às vezes as mulheres não conseguem sair desse relacionamento ali abusivo, às vezes até um pouco narcisista, né? Questão de manipulação. Por que que a vítima, quando é vítima realmente, né? Que fique bem claro aqui. Exato. Porque, que fique bem claro, quando é a vítima, por que que ela permanece nesse relacionamento se às vezes ela tem a consciência que aquilo não faz bem pra ela? Por que que ela não consegue sair? Nath, hoje as pessoas não estão respeitando o processo das coisas, das relações. Hoje é muito comum, a maioria, tá? As pessoas começam a se conhecer, a namorar, e no auge da paixão, vão morar juntos. Né? As pessoas vão... porque você mora de aluguel, eu também, vamos juntar. E aí fica um aluguel só, né? Aí vai morar junto com a outra pessoa. E quando você passa a morar junto com aquela pessoa, você tem vínculos que são mais difíceis de serem rompidos. E aí vem aqueles sinais que eu falei. Às vezes a mulher, né? Vou falar da mulher. Sim. Né? Mas isso vale para o homem também. Ela perde trabalho, né? Porque ela acha que ficar ali agora ele vai cuidar de mim. Ele quer que eu pare de trabalhar porque ele quer cuidar de mim, ele quer que eu cuide da casa. Então, aí faz 1, 2, 3 filhos, ou às vezes as pessoas já têm até filhos antes dessa relação, e o tempo do namoro não é respeitado, e é no tempo do namoro que a gente tem que conhecer o outro. Eu sempre falo isso, dê tempo para se conhecerem, conversem, vivenciem todas as emoções juntos, porque no auge da paixão, dificilmente você tem ali um pico de raiva, né? Você vê como que o outro reage numa negativa, num momento de frustração, porque tudo é lindo. Porque quando a gente se apaixona, a gente só quer mostrar o nosso melhor pro outro. A gente guarda o que não é tão bom. Só que quando você pula a fase do namoro e já vai pra convivência, nenhum relacionamento é perfeito, né? Os momentos ruins vão chegar. E aí, às vezes, você só se dá conta, a pessoa só se dá conta de quem é aquela pessoa na vida real quando chega a fase ruim, né? Então, aí fica difícil sair. Porque ou já deixou de trabalhar, ou porque já conquistou alguma coisa junto. Não, eu não vou sair daqui, porque a gente lutou juntos para conquistar essa casa, esse carro, não vou sair, né? Ou porque tem filhos, ou porque tem uma dependência financeira. E aí tem aquela manipulação, principalmente do homem para a mulher, convencê-la de que se não for com ele, ninguém mais vai querer ficar com ela, né? Quem vai querer você? Agora você tá gorda, tá feia, tá com 3 filhos, quem é que vai querer você? Se não for eu, você vai ficar sozinha, né? E isso entra na mente de uma mulher, né? Porque a mulher, ela cai muito por aquilo que ela ouve. Então, isso torna cada vez mais difícil para a mulher, principalmente, sair de uma relação. O homem também tem dificuldade, mas é mais por uma questão dos filhos, né? Eu já atendi homens em situação de relação abusiva, até de violência, e a orientação para o homem sempre saia de perto, né? Eu já tive paciente que a mulher agredia, batia em coisas, jogava coisas, batia nele, e ela falava para ele, se você encostar a mão em mim, eu acabo com a sua vida. Então, a minha orientação para ele viu que o negócio está esquentando, sai de perto. Porque ele tinha resistência em sair da relação, porque eles tinham construído muita coisa juntos. E ela sempre falava, se você sair daqui, você nunca mais vai ver a sua filha. Eles tinham uma única filha, né? Entra você muito nunca no mais psicológico vai ver. da pessoa, então né? entra também, né? Então isso dificulta. É um trabalho árduo. O meu trabalho com pessoas que estão em relacionamento abusivo, primeiramente é fortalecer o psicológico dessa pessoa. Eu preciso que ela reconheça que ela está numa relação abusiva, porque às vezes ela tende a justificar, não, mas ele fez isso porque ele não teve um dia bom no trabalho, né? Não, ela tá estressada assim porque tá naqueles dias. Não vamos não mais existe justificar. Mais, que as né? pessoas colocam, eu acho que é desculpa para aquilo, né? Que ela faz de errado. Faz parte também da manipulação, o agressor responsabilizar a vítima por aquilo que está acontecendo com ela. Eu te bati porque você me tirou do sério, porque você me provocou,
né? Então, me desculpa, mas foi porque você fez isso. A pessoa se culpa. Você vê que a pessoa que é agredida acaba pedindo desculpa para outra pessoa por ter tirado ela do sério, né? Então, é muito difícil. Então, o meu trabalho, em primeiro lugar, é fortalecer essa pessoa, é abrir os olhos dessa pessoa, para que ela reconheça em quais situações, em quais contextos ali do dia a dia a violência está acontecendo. Né? Seja ela física, seja ela verbal, seja ela psicológica. A partir do momento que a pessoa começa a reconhecer, né, identificar essas situações, e ela para de pôr panos quentes, aí é onde eu começo a fortalecer essa pessoa, tentar lembrá-la, eu faço um trabalho para que a pessoa lembre quem ela era antes dessa relação. Né? Quais eram os seus objetivos, as suas metas, os seus valores? Você está vivendo tudo aquilo que você queria? Né? E os medos, né? Quais são os seus medos? Né? Se você se vê fora dessa relação, o que pode acontecer de tão ruim que você acha que você não vai dar conta? Que vale mais a pena você se manter nessa relação abusiva, agressiva, do que você arriscar sair. Né? Então, o meu trabalho com essas pessoas sempre é nesse caminho. Até que eu vejo que a pessoa está bem para buscar ajuda, e aí eu encaminho aqui para os doutores. Falo, olha, agora você precisa de apoio jurídico, porque já eu vou até onde eu consigo. Continuamos, né, em terapia, no apoio dessas pessoas, fortalecendo rede de apoio. Então, mas a parte jurídica aí, eles estão lá para dar esse suporte. Ô, doutora Lili, como que é para você, né, como mulher, trabalhar aí com tantas mulheres, quando você vê que realmente as mulheres sofrem ali a violência doméstica? Porque que também nesse ponto de vista, como eu fiz a pergunta para Camila, no seu ponto de vista, por que você também acha que às vezes a mulher, ela se submete a ficar nesse relacionamento? Por conta do financeiro? Seria mais isso? Olha, nós vemos essa questão que a Camila trouxe, que a pessoa ela não percebe que ela está num ciclo de violência, né? O Ponte.org, ele trouxe que 81% das vítimas de feminicídio nunca denunciaram o agressor, nunca fizeram um boletim de ocorrência contra, porque ela não percebe que ela está nesse ciclo de violência, né? Nós temos clientes que muito bem financeiramente, que a maior parte da renda de casa provém dela, e ainda assim ela se sente dependente daquela relação. E ela não entende o porquê, porque ela não depende financeiramente, ela não tem filhos com a pessoa, mas ainda assim ela se sente dependente daquilo. Então aí é onde a gente vê que a parte psicológica, né, ela é muito importante. Inclusive, foram feitos convênios com mais de 300 psicólogos, justamente para atender essas pessoas em vulnerabilidade, né? Então, eu acredito que o que a gente realmente precisa, principalmente na parte jurídica, é receber essas pessoas com muita sensibilidade, né? Sim. Acolher realmente, acolhimento, né? Exatamente. Pode falar, doutor. Só complementando o que a doutora Camila e a doutora Lília falaram, Nath, o ciclo da violência, ele tem 3 fases. São 3 fases esse ciclo. E por isso que a mulher, se ela não sair desse ciclo, aí tem a intersecção, que é o feminicídio. A primeira fase do ciclo de violência é a fase da lua de mel. Onde você começou, nenhum agressor chega com o pé na porta. Não. Ele chega conquistando a mulher, ele põe um tapete vermelho, só que aí passa essa fase da lua de mel. Aí nós entramos na fase da tensão do ciclo da violência. A fase da tensão é aquela fase que já começa os desentendimentos, começa as agressões verbais, começa aquela tensão dentro do relacionamento. Passou a fase da tensão, nós passamos para a fase da explosão, que aí é onde começa a agressão física. Aí onde de fato o agressor agride a mulher, física, psicologicamente, financeiramente, sexualmente. Aí o que acontece? Quando entra na fase da explosão, aí o agressor ele vira para a mulher e fala: desculpa, eu não vou fazer mais não, isso, me perdoa. A mulher acredita nisso, até por causa dos filhos, até por causa de família, vai ficar solteira. Aí volta-se para a lua de mel.
É um ciclo que não acaba. Aí volta pra lua de mel, ele põe uma máscara, só que essa máscara não dura muito tempo. É onde volta de novo pra tensão e pra explosão. É um ciclo. É um ciclo. Aí se a mulher E não vicia sai desse também, ciclo... né? É um ciclo vicioso. Um ciclo vício. E se ela não sair desse ciclo, o que que acontece? O feminicídio. Exato. Essa fase da lua de mel é quando ele volta a ser aquele Isso. príncipe, ele É pede- love bomb que o pessoal fala, uma ele coisa enche assim. de presente, Isso. ele enche de carinho, ele pede 1000 desculpas, ainda que às vezes ele responsabilize a vítima. E ela tá tão adaptada a se sentir culpada Exato. que pra ela tá tudo bem. Tudo bem. Porque no mais ele tá agradando, ele tá mostrando que ele vai mudar. 1000 promessas, né, de que não, daqui pra frente vai ser diferente. Mas, gente, nenhuma relação é perfeita. O momento da disfuncionalidade vai chegar ter. de novo. E essa pessoa não tem controle emocional. Ele vai, de novo, chegar na fase da explosão. Vai. E aí vai se repetindo, né? Vai se repetindo. Pois é. E o pior, o ponto final é o É feminicídio, o né? feminicídio. Se ela... E pasmem, geralmente na frente dos filhos. 17,8% dos feminicídios são praticados na frente dos filhos. Como é que fica a cabeça de uma criança? Entendeu? Que a gente se preocupa com a mulher, com o homem, mas e os filhos? Da criança. Que adultos vão se tornar, né? Complicado. Sim. Ô, doutor, você como homem, né, queria que você deixasse aí uma mensagem para os homens que agridem as mulheres, mas também, principalmente, para aqueles homens que sofrem a violência dentro de casa e que não buscam ajuda. Por, às vezes, ego, né, um pouco de ego. Eu vou procurar ajuda, que foi o que a doutora Camila falou. O pessoal vai falar, nossa, mas você como homem apanha da sua mulher, então a gente vê que homem não procura. Às vezes a Camila trouxe uma questão, às vezes da mulher ameaçar o cara por conta do filho, às vezes estão separados, e eu vivo isso, né, na minha família tem uma questão muito da mulher, tipo, ameaçar de não deixar ver, louca mesmo, E louca, e consegue, a pessoa às vezes nem vai atrás para ter um pouco de paz, né? Então o que você pode estar falando aí para os homens que estão nos assistindo? Olha, eu sou casado. Aproveitem, doutor, Eu vou aproveita. aproveitar. Nath, eu vou aproveitar que você fez essa pergunta. Casos Abre de bem o família, olho. né? Sou casado com a doutora Lília. Sim. Todo casal é até salutar dentro do relacionamento você ter discussões. Sim. Isso vai fazer aquele relacionamento crescer. Violência não. Não. Discussão sim, são necessárias. Eu tenho uma estratégia. Eu vou ensinar vocês de casa aí, homens, e serve até para mulheres também. Eu sei que tem dia que a doutora tá com os hormônios meio agitados. Não pode dar Calma, briga aqui no calma. podcast aí, por favor. Você vai ser cancelado, hein? Não, pelo amor de Deus, não me levem a mal. A doutora tá com os hormônios meio agitados. Aí começa. Tá. Aí eu faço assim, ó. Doutora, vem aqui. Doutora, vem aqui. Ó, eu vou te fazer uma pergunta. Se você me responder, eu te dou a prerrogativa de discutir comigo. Esse é nível OAB de discussão. Imagine, né? Eu Dois te- advogados, gente. Cara. Eu fico imaginando como que deve ser dois advogados. Meu Deus. Sai faísca. Se você me responder uma pergunta, eu te dou a prerrogativa de você discutir comigo. Ela, tá bom, pode fazer. Então vou fazer. Nem vocês vão conseguir responder. Me responde por que laranja se chama laranja e limão não se chama verde. Aí ela fica assim. É mais pra tirar Quebra, daquela né? tensão. Quebra. O humor é tudo, né? Sabia? Na relação. Ali E dá quebra. certo. Mas eu acredito que bem nesse sentido mesmo, Sim. de Pra tirar da você, tensão. você. Não adianta um tá com a gasolina e o outro com o fósforo na mão. Um tem que estar com o extintor na mão. Sim. Então você apaga ali e acabou. Porque é um ping-pong, né? Uhum. Aí vem. Fica rebatendo, né? Um pro vai lado pro batendo outro. pro outro. Onde começa a violência doméstica. Onde começam as agressões. Ah, você não sabe responder. Então tá bom, eu vou ali levar o carro na lava rápido. Vai pesquisando no Google aí, eu já volto. É o sair de Quebra, perto. né? Quebrou. Quebra. Quebrou. É verdade. Você quebrou todo o ânimos necande da violência. Sim. Ali acabou, morreu o assunto. Então, ó, me sigam para mais dicas, Legal. tá? E ali morreu o assunto. Que são 2 advogados, sai faísca. Sai. Sai muita faísca. A Imagina. gente fez faculdade junto.
A gente tinha a mesma aula, a gente saía discutindo da sala. Entendimento Com a totalmente mesma aula, diferente. mas sabe por quê? É o ponto de vista. De cada um. Ela cresceu com um ponto de vista e eu cresci com outro. E a mesma matéria, só que a gente tem ponto de vistas diferentes. Sim, todo mundo, eu acho, Todo né? mundo. Cada pessoa tem uma opinião, eu sempre falo, é você estar aberto a ouvir o outro Isso. também, ouvir os dois lados, porque sempre tem um lado, tá, mas e o outro lado, Do outro lado. né? E aí fala pros homens, né, qual a sua mensagem que você deixa para quem tem vergonha, às vezes, de buscar uma ajuda aí que tá passando por alguma violência doméstica. Olha, é porque o homem, ele tem mais aquele mundo da zoeira, né? Olha lá, apanha da mulher. Então é por isso que o homem é mais fechado. O homem é até difícil para ele procurar atendimento médico, que o homem é mais... Mas assim, se o homem sofre violência doméstica, eu citei o caso do Johnny Depp. Sim. Tem o caso do Neymar, vocês acompanharam aí, recente. O caso do Neymar e da Nájila. Se não tivesse aquele vídeo, o Neymar ia ser cancelado como estuprador, agressor de um caso que ele não aconteceu. Então, o meu conselho é: procurem. Você sofreu uma agressão, procure a delegacia e faça a sua reserva de direito. Assim como eu citei o caso do rapaz que tomou um tapa no rosto da namorada. 20 minutos depois, ela chegou na delegacia querendo fazer um boletim de tentativa de feminicídio. Então procure para preservar o seu direito, até porque você fez o boletim primeiro, quando a outra pessoa chegar, só que já tem um boletim feito, resguardando o seu direito de se defender no processo judicial. Não tenham vergonha. A lei Maria da Penha não protege o homem, mas o Código Penal, o Código Civil protege. Então, homens, procurem assistência jurídica, procurem um advogado, o advogado especializado em violência doméstica, que ele vai te orientar da melhor forma possível como conduzir esse processo. Obrigada. Antes de encerrar aqui o nosso podcast, quero agradecer aos nossos patrocinadores. A Vanessa, da Veja Personalizados, que faz as nossas canecas. Quero agradecer a Bia, da Clínica Esplendor Oficial de Alphaville. A Kellen Souza Boutique. A Keline e a doutora Aline, da Clínica Aba Odontologia e Estética. Olá pessoal, meu nome é Vanessa, eu sou da Veja Personalizados. Você que deseja eternizar momentos e transmitir emoções para quem você ama, nós temos inúmeras opções. Temos diversos modelos de canecas, sendo elas de vidro, de porcelana com colher, jateadas, temos também xícaras para o cantinho do café, azulejos personalizados com suas fotos, quadros em MDF e temos a queridinha do momento, a caneca mágica. Conforme colocamos o líquido quente dentro, sua mensagem é revelada. Estamos localizados na região de Itapevi, dentro do estacionamento do Mercado Nosso Lar, no Parque Suburbano. Venha nos visitar, siga-nos nas redes sociais.
Pra gente encerrar, gostaria aí que vocês deixassem a rede social de vocês, onde o pessoal encontra, né, as redes, se tem algum contato. Aí a Camila, daí depois a doutora e o doutor Alexandre. Se você me permitir, vou deixar um único conselho para as pessoas que estão Pode começando deixar. uma relação. Namorem. Pelo tempo máximo que puderem. Namorem para conhecer bem a outra pessoa. Não pulem etapas, tá? O meu Instagram é @camilalu.silvapsi. Homens, na dúvida, comecem pela terapia também, né? Isso aí. Doutora Lilian, se você também quiser, né, deixar algum recado aí para as mulheres, para o homem, e depois deixe também sua rede social aí onde o pessoal te encontra. Bacana. O meu recado para as mulheres que sofrem violência doméstica é que elas não se calem. Hoje nós temos diversos órgãos aí e leis que protegem. E o importante é não deixar esse ciclo de violência sem fim, né? Protejam-se, não se calem e vá atrás mesmo dos seus direitos, né? Nossa rede social é @advocacia Fernandes e Lima. Lá nós damos algumas dicas até de como se portar num caso de violência Sim. doméstica e alguns outros assuntos. Legal, doutora, obrigada. Doutor, tem algum recado? Quer deixar alguma mensagem pessoal? É a mesma rede social? É a dos mesma. dois, mesma rede social. Então, se quiser deixar algum Eu vou me recado. reservar o direito de permanecer em silêncio para eu não ser cancelado. A lei te dá esse direito. me Você dá- não é obrigado a me dá nada. esse direito. Mas, doutor, Ó. se sentir vítima de violência, também procure isso. Ai, gente, que Você viu o legal. olhar dela, eu já tô me sentindo. vítima. É uma coação. Tá coagindo, Não, graças a Deus, doutor. é muito tranquilo. o nosso Legal. casamento. Eles são muito parecidos, eles Sim. são muito iguais. Que bom. a gente é legal, muito igual. Legal. Que- A Lili eu conheço há muitos anos, né? É. A Sim. Lili eu conheço um pouco menos, mas eles são muito parecidos. Acho que isso é muito E bacana. detalhe, Os semelhantes É. dão mais certo do que os opostos. Verdade. E só para complementar, nós nos casamos com 2 meses de namoro. É. Foi. Eu acho que essa fase realmente do namoro é muito importante, mas o respeito tá acima de Isso. qualquer outra coisa, né? Nós casamos com 2 meses de namoro, mas o respeito pra gente prevalece. Ele sabe até onde vai o meu limite e eu sei onde vai o dele. Então, né? Acho que é o mais Eu acho importante. O importante é o pouco respeito, tempo de né? namoro não significa que a relação vai dar errado, É. mas a chance É, claro. é muito maior. É Né? verdade. Sim. São casos raros que você vê, que as pessoas Sim. namoram pouquíssimo tempo, se casam e dão muito bem, né? Dão muito certo. Então, o namoro é importante para que a chance de dar errado lá na frente seja menor. É Legal. verdade. Tem razão. Gente, quero agradecer, né, vocês por estarem aqui no Natcast, falar sobre esse assunto. As portas do Natcast estão abertas aí para vocês voltarem com outros assuntos. Acho obrigada. interessante também depois, né, numa outra ocasião a gente falar sobre feminicídio também. Muito importante. Então fica aí as portas abertas. E se você chegou até o final desse podcast e ainda não curtiu, curta, deixa o seu comentário o que vocês acharam desse podcast de hoje. Se você ainda não compartilhou o nosso conteúdo, compartilha. E eu espero vocês no próximo Natcast.